A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho, e nós estamos na nossa campanha 5 votos para obter poder espiritual. Nós estamos falando sobre o pecado, primeira semana. O primeiro voto é trate seriamente com o pecado. Eu já expliquei para vocês que Deus nos criou para sermos seres de relacionamento, né? E o pecado, ele vem quebrar os relacionamentos, né? O pecado, ele quebra o relacionamento do homem com o próprio homem. O pecado quebra o relacionamento do homem com o Senhor. E o pecado quebra o relacionamento do homem com o seu semelhante. É por isso que a gente precisa tratar seriamente. Deus nos criou para sermos seres de relacionamento, para nos relacionarmos. E a fim de normatizar, de regularizar as relações, Deus criou leis, criou mandamentos, né? Deus criou seus mandamentos, depois ele sintetizou em 10. Né? Esses 10 mandamentos são divididos em duas partes. Trata da relação do homem com Deus, que é a relação vertical. Trata da relação do homem com o seu semelhante, com a natureza, que é a relação horizontal. Né? Os 3 primeiros mandamentos tratam da relação vertical do homem com Deus. E os outros 7 do homem com a natureza e com o seu semelhante e consigo próprio. Então, querido, depois Deus ainda sintetizou mais ainda, né? Pegou os mandamentos divididos em duas partes: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, a relação vertical, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, a relação horizontal. Por fim, Deus disse assim, olha, através do apóstolo Paulo, quem ama cumpre toda a lei. Então, nós vamos entender que como seres que fomos criados para nos relacionar, então, a coisa mais importante na caminhada de qualquer sociedade é a relação. Nós somos seres de relacionamento. Por isso que Deus, quando olhou, mesmo o homem tendo relação vertical com Deus, Deus olhou e disse assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma adjuntora, né? Na verdade a palavra ali ainda é uma opositora idônea, alguém que esteja ali para se lhe opor, mas que seja idôneo, que queira o seu bem, vai se relacionar com ele. E Deus criou-nos para vivermos em comunidade, vivermos uma vida de relacionamento. Para isso ele deu leis que regulam, as leis que regulam o relacionamento do homem com ele e as leis que regulam o relacionamento do homem com o homem. E a base, né, para uma vida de relacionamento saudável, né, a lei que regula uma vida de relacionamento saudável é o amor. E o amor, para se manter, né, a base do amor, né, é o respeito, né? Sem respeito é impossível amar alguém. Você pode até respeitar alguém que você não ama, mas você jamais vai amar alguém que você não respeita. Então, eu estou hoje aqui para falar que o teu pecado, né, o meu pecado, o pecado da humanidade, ela quebra os relacionamentos, ela nos afasta, né? E ela nos leva a sermos homicidas, né? Se Adão foi o homem que quebrou o relacionamento com Deus, a relação vertical, Caim foi o primeiro a quebrar, né, a relação horizontal. Ele não tratou seriamente com o pecado da inveja, né, do sucesso, da aceitação do irmão, e Caim acabou matando o seu irmão. Quantas pessoas já estão mortas na sua vida? Quantas pessoas você já disse, para mim, ela já morreu? Quantas pessoas você já matou no seu coração? Quantas pessoas você já matou nas suas emoções, nos seus pensamentos? Quantas? O pecado destruiu esse relacionamento. Mas o amor, que é a base, né, da regulação, ele cobre uma multidão de pecados. É preciso que você decida hoje o que é mais importante, se a pessoa ou se o pecado que a pessoa cometeu. Aquilo que você mais der valor é que vai definir. A gente está valorizando muito o pecado, ao invés de valorizar a pessoa. Por isso que o Senhor sempre nos perdoa, porque para Deus nós somos mais importantes do que o pecado que nós cometemos.
Tem uma frase que eu gosto de usar muito. O amor que me une a você é maior do que o pecado que tenta nos separar. Vamos tratar seriamente com o pecado. Né? Vamos tratar seriamente com o pecado. Pecado afasta as pessoas. Pecado nos afasta de Deus. Pecado nos afasta de nós mesmos. Pecado nos afasta do nosso semelhante, de quem nós amamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Valorize mais a pessoa do que o pecado que ela cometeu. Perdoe a pessoa. Volte ao relacionamento. Trate seriamente com esse pecado. E Deus complete no teu coração aquilo que eu não pude. Nos encontramos na próxima mensagem. Fica com Deus.